Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Desta vez estou à conversa com o Gonçalo Gil Mata. A ocupação do Gonçalo é colaborar quer com pessoas, quer com organizações para aumentar o desempenho dos indivíduos e dos grupos. Isto leva-o a explorar várias frentes, desde a produtividade à motivação, passando pela liderança e também pela comunicação entre as pessoas dentro das organizações. Um aspecto particularmente importante da produtividade e que nos é familiar a todos é a dificuldade em gerir o nosso tempo. Isto é, fazer tudo aquilo que queremos fazer e sem ao mesmo tempo pagarmos o preço em camadas de stress. E esse é precisamente o tema do livro mais recente do convidado e que serviu de mote à conversa. A ideia do livro é relativamente simples. Compreender melhor a nossa mente e, com isso, não apenas pôr a nu os obstáculos que nos podem estar a impedir de gerir melhor o nosso tempo, mas também, ao mesmo tempo, até porque nunca conseguiremos fazer tudo, tornar-nos capazes de distinguir entre aquilo que queremos realmente fazer e aquilo que não nos vai propriamente tornar mais realizados ou fazer atingir aqueles que são, na verdade, os nossos objetivos últimos. Durante a conversa, percorremos uma série de temas que podem encontrar listados na descrição deste episódio. E antes de passarmos à conversa, queria dar-vos rapidamente nota de uma novidade. Está a partir de agora disponível no site do 45 Graus uma forma mais direta para apoiarem este projeto. Criei esta alternativa porque vários ouvintes me foram alertando para o facto de que fazer um contributo através do Patreon demora algum tempo e tem a desvantagem para algumas pessoas de que implica registar-se no site externo. Assim, embora a possibilidade de contribuir através do Patreon vá continuar a existir, até porque tem a vantagem de um acesso mais direto à comunidade de mecenas, existe agora também uma forma de apoiar o 45 Graus diretamente. Basta ir ao site do podcast em 45graus.parafuso.net/apoiar e o processo é semelhante a uma qualquer compra online. E pronto, está feita esta atualização. Por agora deixo-vos com Gonçalo Gil Mata. Gonçalo, bem-vindo ao podcast. Vamos falar de gestão de tempo e de produtividade. Acho que faz sentido começar pelo início, que na prática é começar pelo fim, ou seja, pela finalidade, porque, antes de mais, é preciso definir porque é que nós queremos gerir melhor o nosso tempo ou ser mais eficazes naquilo que queremos fazer, porque isso depende daquilo que queremos fazer. O exemplo que é sempre dado é que esta preocupação com a gestão do nosso tempo é uma coisa mais ou menos perene na humanidade, mas que durante muito tempo não teve pelo menos a visibilidade que tem hoje, porque as pessoas tinham outra calma e provavelmente até tinham menos tempo do que nós temos hoje em dia. Portanto, nesse sentido é um paradoxo, não é? Portanto, qual é o nosso objetivo em querer gerir melhor o nosso tempo? Essa realmente é a pergunta fundamental. Trabalho nesta área há muito tempo e a maior parte das pessoas define como objetivo gerir melhor o seu tempo, ser mais produtivo, mas sem termos como ponto de partida porque é que isso é importante, porque é que é importante sermos eficientes, porque é que é importante, o que é que queremos fazer com o tempo que achamos que vamos libertar. Sim. Sem isso fica mais difícil dar um propósito ao exercício. E por isso acho que é uma das coisas fundamentais para relembrar as pessoas é o que é preciso gerir melhor o seu tempo, como é que a sua vida ia ficar diferente se o conseguisse fazer, o que é ia ganhar com isso, para termos ali a alavanca motivacional para mudar qualquer coisa. Sim, mas por exemplo, da tua experiência, o que é que as pessoas querem fazer? O que é que as pessoas não estão a conseguir fazer que queriam fazer? Porque isso também pode ser, estou a fazer esta pergunta porque também, muitas vezes também pode ser um bocadinho idílico. Aliás, essa é uma das coisas interessantes do tempo, que é democrático, porque todos temos 24 horas. Verdade. Não é completamente verdade, no sentido em que dinheiro permite, em certo sentido, esticar o nosso tempo, porque podemos subcontratar muitos serviços, mas ainda assim há um limite para isso, não é? E, portanto, o tempo para tu fazeres coisas, no máximo será 24 horas, não é mais do que isso. E já também podemos ser um bocadinho idílicos e querer chegar a todo lado, que é basicamente impossível. Não é? Mas da tua experiência, o que é que as pessoas querem fazer que não conseguem fazer da maneira como estão a gerir o seu tempo? Olha, da minha experiência, sendo assim muito honesto, as pessoas não sabem responder essa pergunta. Sim. Isto é, essencialmente faço coaching executivo, e a maior parte das pessoas tem uma imagem, uma ideia do que é que seria ter um nível de eficiência e um nível de produtividade superior, mas não sabem bem porque é que o querem, e esse é normalmente o princípio da conversa. É o que é que para si seria diferente. Eu gosto da ideia do tempo democrático, 24 horas, e é interessante perceber que a nossa percepção de tempo não é idêntica. Tu podes ter o que é mesmo democrático, é que tu tens 24 horas de experiência por dia. E a tua experiência, mesmo que aches que se calhar fazer umas tarefas mais domésticas porque não podes subcontratar o serviço para o fazer, sim, a tua experiência de realizar essa tarefa tem um espectro de possibilidades muito grande. Tu podes fazê-la no modo completamente estressado porque queres fazer outra coisa a seguir, podes fazê-la no modo completamente zen e de aceitação total, podes fazê-la num... O teu estado mental com que realizas uma tarefa é que é
a parte realmente democrática da coisa. Todos temos acesso a esse espectro de estado mental. E há uma relação muito grande entre quanto é que tu estás mergulhado nesta conversa aqui comigo e a tua percepção de tempo. Porque as pessoas querem esticá-lo, mas às vezes sem se aperceber que esticá-lo tem muito mais que ver com o tipo de experiência que têm em cada instante do que provavelmente fazer caber mais coisas. Quer dizer que muitas das pessoas que vêm à procura de uma melhor gestão de tempo querem inicialmente ou intuitivamente fazer caber mais coisas, mas acabam por concluir que se calhar querem que a sua experiência da passagem de tempo seja distinta. Esse é um ponto interessante. Porque fazer mais coisas não é necessariamente o nosso objetivo. Não é? Ou não contribui para o objetivo final. Não é? Estava a ouvir falar e lembrar-me de uma tensão que eu sinto muitas vezes entre, desde logo porque uma coisa que é preciso não esquecer e que às vezes é um pressuposto que muitas vezes está escondido nestas frameworks de gestão de tempo, é que tu não controlas tudo e portanto tens uma agência limitada sobre as tarefas que estás a fazer ou sobre a tua capacidade para as fazer de forma mais eficiente. E portanto há aqui uma tensão entre tu estás completamente relaxado e deixar-te ir e aí estás relaxado mas vais demorar muito mais tempo e provavelmente deixar de fazer algumas coisas que querias fazer, ou então tentares fazê-lo mais rápido, mas aí estarás mais estressado, mais sob tensão, mais ansioso. A verdade terá algures entre uma coisa e outra. Pelo menos eu sinto isso muitas vezes na prática. Não é fácil tu encontrares o ponto de equilíbrio, porque precisas de empurrar com alguma força para a coisa avançar e para conseguires fazer tudo aquilo que queres fazer. Quer dizer, entre outras coisas, quer dizer, se tiveres um projeto, qualquer que ele seja. E fazer o tique na lista, não é? Sim, independentemente do tique, quer dizer, por exemplo, no caso do podcast há aqui um efeito compounding, não é? Ou seja, tu deixares as coisas feitas que depois vão alimentar as coisas a seguir e tudo isso requer esforço. Mas por outro lado, se estiveres demasiado concentrado nisso, corres o risco de acrescentar uma dose de stress que não tem um efeito proporcional em termos do objetivo que tu queres, não é? Claro, e uma das pretensões, respondendo quase novamente à primeira pergunta, é as pessoas querem sentir qualquer coisa que não estão a sentir. As pessoas podem querer sentir-se mais realizadas por gerir melhor o tempo, podem querer sentir menos ansiedade, que estás a mencionar, podem querer sentir-se mais cumpridoras, podem querer sentir-se menos em falta, não é? Mas esse é o busilis da questão, é o que é que nós queremos sentir. Numa versão muito intuitiva, contacto frequentemente com pessoas que acham que se conseguissem fazer caber bastante mais coisas na sua vida, deixavam de ter esta sensação de incumprimento, ou de desperdício, ou de estar em falta, ou de estarem a ficarem atrasadas por alguma coisa, ou de estarem a ver a vida passar e não estarem a conseguir atingir coisas que acham que era suposto estarem a atingir. Por isso é muito importante levar as pessoas a pensar porque é que realmente deveriam de querer fazer caber mais coisas. Isso acho que é o ponto inicial. Sim, falámos há bocadinho para gerações passadas isto não ser necessariamente uma preocupação, não é? Há aqui também um bocadinho um paradoxo, que eu acho um paradoxo bom, há quem ache mau, o facto de nós hoje em dia termos muito mais opções disponíveis. É, o número de escolhas disparando desce, é o paradoxo da escolha do Barry Schwartz, não é? Baixa a nossa satisfação. Vais escolher uma casa e vês 10 casas diferentes. Na primeira gostaste da piscina, na segunda gostaste do pátio, na terceira gostaste da entrada, na quarta gostaste da localização. Quando vais a escolher a casa, sabes tudo o que estás a perder. Que é um paradoxo engraçado, já bastante investigado. E nós hoje, antigamente, a vida era bem mais óbvia. Sim. Pré-definida em certo sentido, não é? Absolutely. Eu já tive esta discussão com várias pessoas, acho o paradigma atual muito melhor. O problema é que exige muito mais de nós porque temos que fazer essas escolhas que são escolhas difíceis. Lá está, a escolha não tem uma necessária correlação com a tua satisfação ou com a tua felicidade, se quiseres, pelo menos no imediato. Não é? E esse é um ponto muito importante, que é, as escolhas não são difíceis. Nós podemos criar essa relação com a escolha. Mas uma das coisas que mais caracteriza a nossa experiência de estarmos vivos e de existirmos, termos uma noção consciente de um eu, é como é que é a tua relação com um sentido de responsabilidade de aproveitar esse privilégio. Se tu te levares muito a sério, escolher se vais fazer um serão com os amigos em casa, jogar um póquer ou sair à noite para ir beber um copo, pode ser uma grande decisão, mas não tem que ser. Tu escolheres o emprego A ou o emprego B pode ser uma enorme decisão, mas não tem que ser. A nossa relação com o Butterfly Effect, que parece caracterizar as consequências do que escolhemos, é um dos pontos mais viscerais. Como é que te queres relacionar com isso? E podes relacionar-te criando uma imagem de que as escolhas são difíceis, podes relacionar-te criando uma imagem de que vais escolher o melhor que souberes daquilo que estás a ver naquele momento. Toda a gente acerta no milhões na semana seguinte, não é? E isso pode aliviar a tua experiência e a ansiedade de teres que escolher bem
não vai vires a arrepender-te. Uma coisa que eu acho que a sociedade em geral vai beneficiar muito com esta onda de metodologias de gestão emocional, e acho que as pessoas estão a perceber que não vamos lá por fazer mais coisas e vamos lá por sentir mais coisas. Se calhar depois esta moda também vai passar, mas acho interessante ver que o foco é o que é que tu queres sentir mais vezes na tua vida. Esse é que é o ponto. Sim. E uma coisa que está relacionada com isto e com a nossa satisfação, e que já tem que ver muito mais com uma metodologia específica que tu falas no livro e que também já tenho seguido há muito tempo, é aquela questão do foco ou da capacidade de concentração. É muito interessante nós percebermos quão pouco tempo nós temos hoje em dia, por norma, para estar concentrados a fazer alguma coisa. E há aquele livro muito conhecido do Cal Newport, o Deep Work, que é uma metodologia específica, mas que no fundo tem a ver com tu teres períodos pré-definidos no teu dia e segregados do resto, em que tu estás absolutamente concentrado a fazer uma tarefa qualquer. Independentemente da metodologia específica, até da minha experiência pessoal, isso faz uma diferença grande por 2 motivos. Por um lado, porque te faz ter, ao estares isolado a trabalhar sobre uma determinada coisa e dedicado, não é? Absolutamente dedicado, sem distrações, isso faz-te ser muito mais produtivo, não é? Porque nós estamos sempre alerta, não é? Como tu salientas no livro, não é? Até por motivos evolutivos temos que estar sempre alerta para eventuais perigos, e aqui perigos pode ser um e-mail que aparece. Perigos e oportunidades. Perigos e oportunidades, exatamente. Não é? Coisas que no fundo sejam mais imediatas do que aquilo que nós estamos a fazer naquele momento. E portanto, isolar-nos permite não termos essas interrupções que criam uma série de ineficiências. Isso até nos computadores acontece, não é? Ao teres que mudar de tarefa, perdes completamente a cadência em que estavas. Nós demoramos para aí 15 minutos, não é? Voltar ao estado em que estávamos antes. E ao mesmo tempo, há aqui um efeito de segunda ordem, que é menos óbvio, que é exatamente sobre a satisfação, né? Há vários estudos em psicologia eu acho que a terminologia que eles usam até era a wandering mind is an unhappy mind, ou seja, uma mente que está sempre a mudar de assunto para assunto, e isso acontece, se nós não fizermos nada, já acontece por si só, não é? Porque a nossa consciência vai para vários sítios, mas sobretudo se estivermos postos a e-mails, WhatsApp e por aí em diante, estamos sempre a ter estímulos novos, e isso conduz à insatisfação, o que é curioso. E a minha experiência, não sei se, presumo que a tua seja semelhante, é quando me obriga a fazer esse tipo de coisas, estar tipo 2 horas a trabalhar ou 2 horas concentrado a fazer uma coisa qualquer, no final eu estou mais satisfeito do que estava antes, que é curioso. Embora tenha estado em esforço, sinto-me mais em paz, de certa forma. Até porque cumpriste qualquer coisa, edificaste, construíste, não é isso? Sim, eu não sei, na verdade eu não sei bem porquê. Não sei se terá que ver com isso, não sei se tem que ver com o cérebro estar... Paradoxalmente o cérebro está descansado em certo sentido, ou seja, esteve a correr uma maratona, mas por outro lado não teve que estar nessa ginástica de estar a repartir entre uma preocupação de uma coisa que tens que fazer, mas depois queres responder à mensagem que te mandaram no WhatsApp. Isso é que é um ponto muito importante, é o saltar de tarefa em tarefa. E era capaz de chamar a atenção aqui para 2 pontos. Portanto, ligando a noção de foco e de flow. Já agora importa só de explicar o que é flow para quem, claro. Para quem está a ouvir. Flow é aquele estado onde nós, de uma forma relativamente inconsciente, estamos a debitar alta produtividade, praticamente sem esforço, mas com uma total dedicação. Numa descrição assim um pouco informal. Liga-se muito a foco, no sentido de que os nossos recursos de atenção, aquilo que é a nossa capacidade de processamento na nossa cabeça, tem uma gestão bastante diferente do computador, no sentido em que tu no computador mudas de tarefa para tarefa super rápido. Até há shortcuts, né? Alt Tab e coisas que te permitem, agora estou a ver o e-mail, agora estou a ver outra coisa, agora estou a ver. A nossa mente é plásmica nesse sentido. O que é que quer dizer? Hoje em dia já não se vê muito, mas um plasma a trabalhar. Quando tu desligas um plasma, ele apaga devagarinho, não é? Ele vai apagando. Portanto, a nossa mente é plásmica no sentido que a estimulação das nossas redes neurais é uma estimulação com gradiente, é lenta. Nós não fazemos na nossa cabeça um focus shift, uma alteração de foco rápida, fazemos-la lenta. Imagina, por exemplo, que nós estamos aqui a falar de recursos adicionais e eu pergunto assim, olha, viste o último jogo do Benfica? Quanto é que ficou? Lembras-te? Diz agora, lembras-te mesmo? Não faço ideia. Não, ficou 3-1 por acaso. 3-1? Pronto. Mas eu não faria ideia, até porque eu sou do Porto. Não é? Eu também, mas eu agora já não vejo futebol praticamente, mas por acaso eu sei. Tu sabes quem é que marcou o primeiro gol? Já estás apontado mais. Já estou a puxar um bocadinho. Agora, quando eu te obrigo a fazer este acesso à memória, este acesso até a distrair-te no sentido de porque é que ele agora está a falar futebol, e agora digo assim, olha, o que é que nós estávamos a falar mesmo antes de falar futebol? E agora a tua cabeça... foi uma interrupção de 10 segundos que eu fiz aqui nesta conversa, mas o esforço de dizer assim, pois, estavam a falar recursos atencionais e disto de mudar de tarefa para tarefa. Pronto, that's the point. O nosso cérebro tem que mudar o foco, tem que pesquisar outra área de memória, tem que fazer outro cálculo associativo, tem que fazer outro racional de léxico, tem que fazer toda uma série de atividades. O que faz com que, se nós tivermos
um ambiente de trabalho onde assiduamente somos estimulados a fazer esta alteração de foco, a densidade do processador, a densidade com que te concentras naquilo que estavas a fazer, vai ficar limitada e te vais sentir uma certa frustração em não conseguir gerar progresso. O teu cérebro tem uma noção de eficiência muito bem programada. Nós somos pouco tolerantes à ineficiência. Quer dizer que tu vais mandar-te com menos vontade a fazer coisas que achas que precisariam de um tempo X para fazer e não vais fazer caber ali. Portanto, esse é o primeiro ponto, do ponto de vista direto, que estavas a dizer que o foco tem um primeiro resultado de produtividade. Se nós estivermos mais focados e menos interrompidos, somos efetivamente mais produtivos, não só porque evitamos esse custo, mas como deixamos de limitar a densidade com que nós podemos pensar nas coisas. Portanto, criatividade, cálculo de processamento de decisões, tudo isso são benefícios diretos de eu estar dedicado a uma só atividade. Mas tu não notas, por exemplo, no teu trabalho, que as pessoas não têm muita noção disso? Eu, pelo menos, eu acho que nós achamos que somos mais capazes de fazer essa alteração entre tarefas do que somos na realidade. Não, vou só ligar o WhatsApp, só responder àquele e-mail ou, o sentido ou da só ocupação, aqui ao site, ver só se tinha alguma notícia, não é? O sentido da ocupação e estou muito atarefado, só se torna evidente no fim do dia. Quando estamos a ir para casa, dizemos, fogo, não fiz nada de jeito. É aí que nós percebemos que a intuição nos pegou uma partida. Estávamos muito atentos, muito vivaces, muito responsivos. É um bocado como quando vamos àqueles países um bocadinho mais distantes e menos civilizados, do ponto de vista de trânsito, e vemos um total caos e achamos, eles conseguem se safar bastante bem. Um motoreta para aqui, o outro passou ali, às vezes até dá um toquezinho. Quando estamos no Camboja, ou Vietnã, ou países assim mesmo. Basta ir a Marrocos. Né? Hoje em dia Marrocos já está muito, muito evoluído, mas sim, quem foi a Marrocos há 20 anos atrás sabe o que está a falar. E o que acontece é, eles são muito bons a resolver aquele caos, mas quanto tempo é que tu demoras a chegar ao aeroporto? 4 horas. E, portanto, a eficiência da coisa nota-se no final do dia. No final do dia, as pessoas olham para o seu dia e sentem que tiveram a fazer muito esforço para esta realocação atencional e não produziram tanto. Quanto ao facto das pessoas estarem sensíveis ou não, isto remete também para este gap geracional quase dos millennial e desta capacidade notável que esta nova geração tem para conseguir navegar um mar gigantesco de estímulos e estar mais ou menos ok com isso. O que, por exemplo, na minha geração tradicionalmente já é mais aflitivo ter muitos e-mails por ler, ou aqueles badgezinhos que aparecem nos ícones das aplicações, carregado de novas coisas para ver no LinkedIn, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, em tudo isso. É engraçado como eles estão a navegar muito melhor isso. Por outro lado, é interessante também ver, e agora até no princípio de ano vamos fazer um trabalho interessante com 100 millennials de vários dos nossos clientes, que vão escolher os mais produtivos de todos e vamos fazer um estudo sobre como é que hoje em dia se pode pegar nas tradicionais abordagens da gestão de tempo e adaptar a esta nova geração. Mas inevitavelmente descobrimos que eles não têm a sensação de estar lá como poderiam ter. Quando são confrontados com uma metodologia mais zen, uma metodologia mais de meditação, uma metodologia mais de mindfulness, ficam surpreendidos e eu acho que essa surpresa tem que ver com poucas vezes eles estão expostos a estes estados. Por isso eles conseguem estados, quais, de profundidade. Sim. Portanto, se eu não tiver uma certa experiência de ter estado num estado de flow, num estado de alta concentração, e eu se disser, olha, tu concentrado ias debitar mais, eu não, estou ótimo. Porquê? Então estás a jantar comigo e estás ao mesmo tempo a responder ao Facebook, não me estás a dar atenção. Estou claro mas que eu consigo, sim. Eu consigo. Estou na boa. Então, e ao mesmo tempo estou a jogar este jogo e ao mesmo tempo estou a ver este canal de televisão, estou ótimo. Portanto, se tu não tiveres experiência do que é um estado de entrega, um estado de serenidade, um estado de profundidade sensorial, um estado que leva a tua cabeça a sentir coisas que de outra forma são impossíveis de sentir, porque o que nós sentimos são estados mentais. Se tu não tiveres essa tradição, esse hábito, esse ponto de referência, tu não notas que estás em falta. E acho que isso está a acontecer com esta nova geração. É curioso dizeres isso, por acaso. O facto da pessoa não conhecer esse estado torna pouco sensível à necessidade dele, não é? Porque nós não somos feitos para reparar naquilo que não está lá. Somos feitos para reparar no que está. Principalmente se nunca esteve. Sim, que nunca esteve, não é, no caso. Pessoalmente, qual é o teu método? Qual é o método que tu recomendas? Por exemplo, a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, de uma forma ou de outra, não vive numa cabana no meio do mato, não é? Portanto, tenha que tipo de ocupação tiver, tem estímulos externos, tem e-mails a que responder, ou telefonemas que atender, ou uma série de coisas que, portanto, de certa forma é fácil a pessoa pensar, não, mas eu na verdade tenho que estar sempre ligado, não é? Quanto tempo é que te parece necessário para a pessoa estar isolada, não é? Focada, concentrada a fazer uma determinada coisa? E eu acho essa pergunta interessante, vou fugir-te um bocadinho, mas depois vou responder a ela. Em primeiro lugar, tu estares
nas Caraíbas não quer dizer que estejas zen. Okay? Portanto, há uma relação meia intuitiva, mas ao mesmo tempo não verdadeira, de que nós vivemos a experiência das nossas circunstâncias. E não é verdade, nós não vivemos a experiência das nossas circunstâncias. Nós vivemos a experiência da nossa atribuição de significado às circunstâncias. Há uma parte, há um moderador no meio disto. Por isso muitas vezes é que nós vamos tentar aplicar o método de tranquilizar-nos 5 minutos por dia e não funciona. Não funciona porque ou exigimos sobre as circunstâncias ou exigimos... Eu adoro aqueles profissionais, budistas, mesmo com muita experiência, que dizem não esqueça a história do tapete e do templo no meio da montanha. Zen é meditar a cada respiração. Portanto, há aqui um confronto em que diz assim, ouça, não tem a ver com o método, tem a ver com um determinado mindset que pontua disponibilidade sensorial. Se eu estiver a pontuar, se eu de alguma forma, não é fabricado, se de alguma forma tu estando exposto a estados de serenidade, a estados de tranquilidade, a estados de uma percepção de controlo e de autoeficácia que não tem a ver com o caos que te rodeia, se tu tiveres acesso a isso e pontuares isso, tu tens essa oportunidade, as we speak, tens essa oportunidade no meio do caos de mais uma bomba que rebentou no e-mail com um cliente que está zangado e que é preciso e um chefe que se queixou e a apresentação no board e tu podes sempre, estás sempre a um pensamento de distância de dizer, que caos, aqui vai. Bem, provavelmente o planeta vai continuar a girar e alguns vamos fazer alguma coisa disto. Faremos mais se conseguirmos aceder a um leque de opções. Faremos menos se começarmos aqui meu Deus, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E, portanto, a relação que pontua o estado emocional de tranquilidade também é uma relação de eficiência. Tu sabes que se tiveres a comandar uma equipa, por exemplo, que está bastante ansiosa, bastante estressada, bastante turbulenta e tu estás a liderar esta equipa, tu sabes que precisas de fazer esta equipa pulsar num estado de maior controle, de maior serenidade, de maior confiança, para que eles produzam mais. Não há a relação de se eu estressar vou ser mais rápido. Essa relação é uma curva normal. Se tu não estiveres zero estressado, eventualmente vais estar mais letárgico, provavelmente pouco ativo. Sim. Se estiveres ultra estressado, vais bloquear e vais sequestrar os teus recursos mentais nesse stress. E, portanto, o ponto de equilíbrio não é uma curva linear, não é? Quanto mais gás dermos mentalmente, mais gás damos no mundo da produtividade. Não, isso não acontece assim. Sobretudo em equipa, não? Sobretudo em equipa. Portanto, nós temos a âncora de serenidade igual a produtividade. É uma coisa que poucas equipas veem com esta objetividade. E como tal, são menos sensíveis a procurar isso e acham que mais atividade é melhor. Portanto, voltando agora à resposta, em termos de método. Não é? Desculpa interromper-te, mas agora puxaste a conversa para outro tema importante, que é a questão do stress ou por oposição da serenidade, né? Da capacidade da pessoa não se deixar levar pelos estímulos. E isso também é importante. A minha pergunta tinha mais que ver com a questão do foco, no sentido em isolar-se desses estímulos para estares concentrado a trabalhar uma determinada coisa. É que o stress é antagónico ao foco até certo ponto, porque se tu tiveres... Não, completamente. O que eu quero dizer é, uma coisa é tu não conseguires isolar-te dos estímulos e não conseguires isolar-te deles, como é que lidas com eles? E essa capacidade de te distanciares, por exemplo, é muito importante. Outra coisa é para te concentrares, podendo fazê-lo, claro, isolar-te dos estímulos. E a minha pergunta tem exatamente a ver com isso. É que muita gente pensará, e isto tem um fundo de verdade, ou mais do que um fundo, que é difícil tu separares-te absolutamente desses estímulos. Ou que não te podes provavelmente fechar numa sala sozinho. Porque pode haver incêndios que te vais arrepender mais tarde. Sim. Esse é que é o interessante. As pessoas não resistem a uma mensagem, têm um novo e-mail, porque começam logo a ver quantas coisas é que podem estar a correr mal. Sim. E até que ponto é que eu vou estar em falta se continuar focado, em vez de ir apreciar a novidade. E é importante nós cadenciarmos, ritmarmos, fazer uma espécie de semáforos que possam fazer esperar as novidades durante X tempo. E isso é uma recomendação que eu dou, é talvez a mais simples e mais prática recomendação que eu dou para as pessoas acederem a níveis de foco elevados, é apreciarem os estímulos que têm à sua volta e tentarem cadenciá-los. Agora tu perguntas, Gonçalo, mas eu vou receber um e-mail do meu administrador a dizer urgente, mande por favor não sei o quê. E eu estou num período zen, foco e nem vejo, e passado uma hora ele está-me a ligar a dizer não viu o meu e-mail? O importante neste exemplo, que é o que mais surge quando se defende um método de trabalho mais cadenciado, tem que ver com como é que está montado o processo das emergências. Se o processo das emergências estiver montado em cima de um canal que tem tudo e um par de botas, a noção de emergência vai nos obrigar a apreciar tudo.
Era como se eu distribuísse sirenes de urgência a todos os carros de Lisboa. Não vai funcionar, porque aí não há um sentido de urgência. Portanto, as pessoas usarem o canal generalista como é o e-mail para coisas que precisam de uma resposta rápida é um contrassenso na sua essência. E até o e-mail é uma coisa que de certa forma ainda não nos habituámos bem, não é? Por exemplo, é muito comum usar-se o e-mail ainda como se fosse uma carta. Oxalá desapareça antes de nos habituarmos a ele. Não parece, apesar de tudo. Não parece, as estatísticas não apontam por aí. Mas é muito comum, por exemplo, tu receberes um e-mail de alguém com quem trabalhas frequentemente, diz caro, não sei o quê, depois termina, cumprimento. Isto é uma à parte, mas tudo aquilo é escrito como se fosse... Por isso é que o WhatsApp e a companhia disparam, não é? Sim. Fazem um shortcut a isso tudo. Mas o e-mail também pode ser usado assim, na verdade. Mas como tu dizias, mesmo com isto não é um método urgente, ou não deve ser um método utilizado quando... E deixa-me só corroborar, só complementar com uma coisa muito rápida, que é, as pessoas só conseguirão implementar cadência para acederem a níveis de foco superiores se souberem o que andam a fazer. Porque se tu não souberes o que andas a fazer, tu começas a movimentar os teus critérios de sucesso e de performance e de resultados no teu dia, não para fazer acontecer aquilo que no fim do mês vai contar, mas para manter as pessoas à tua volta contentes. Portanto, começas a cair na responsividade em vez de produtividade. Começas a responder muito rápido em vez de estar concentrado. Quando fazes isso, é a pergunta que eu sugiro fazer-se é: o que é que o senhor está a fazer? O que é que o senhor anda aqui a fazer? Qual é a sua missão? O que é que quer obter no fim do mês? O que é que de alguma forma vai fazer mexer os resultados que lhe competem e que se vai medir no final do trimestre? Para que é que o senhor serve? E esta pergunta, para que é que eu sirvo, é uma pergunta que poucas pessoas sabem responder, mesmo no contexto organizacional. Para que é que eu sirvo aqui dentro? E quando nós não sabemos responder isto com clareza, parece que nós servimos para responder a e-mails, ou para responder a solicitações, ou para responder a estímulos, e como deslocamos o nosso foco para manter as pessoas à nossa volta mais ou menos bem servidas. Mas temos que balancear isso, até porque se não balancearmos isso, é uma festa. Tudo CCs para todo lado, toda a gente é incluída em tudo, e até falta a percepção de isto não é a maneira certa para nós trabalharmos. E tem um impacto também na tua motivação, não é? Por vezes não é óbvio, não é? Ou seja, tu não tens noção de qual é o fim último, qual é o propósito, não é? Tem um impacto na motivação. E aliás, tu há pouco estavas a falar e eu depois interrompi-te, mas queria voltar a isso. Começaste por falar do menor foco sobre a ineficiência e depois ias falar sobre a questão da satisfação. É. Julgo eu, não é? Sim. E ia dizer que se tu tiveres sempre de olhos postos no depois, sempre de olhos postos no que é que vais fazer a seguir, sempre de olhos postos no deixa-me rápido ir buscar os miúdos, para ir rápido ao supermercado, porque tenho que ser rápido para depois à noite tenho que libertar um bocadinho para brincar com ele em condições. Pronto, e esse tipo de mindset às vezes é traiçoeiro, porque eu gosto de dar este exemplo, porque acho que muitas pessoas já o terão vivido, que é a história de nós irmos buscar o miúdo ao infantário e de estarmos a chegar ao supermercado para sermos muito rápidos para depois a seguir ao jantar libertarmos tempo para estar com o miúdo. Ele está a tentar nos contar uma história e nós estamos ao mesmo tempo a receber um telefonema para depois conseguirmos estacionar o carro rápido num sítio mais perto para conseguirmos ser mais eficientes. Sim. E ele está a tentar contar a história e nós estamos a prestar zero atenção. Não nos ocorre que parar ali 2 minutos seria a coisa mais intensa que nós podemos fazer pela nossa relação com aquela criança. E não nos ocorre porque nós temos um plano. E o plano é acelerar tudo para seguir ao jantar, ter tempo. Quando a seguir ao jantar nós vamos conversar com ele, ele vai dizer: agora já não me apetece. Tipo, tiveste-me a ignorar estas horas todas até chegar aqui para cumprir o teu plano. Isso não é a essência da nossa relação. E a tua disposição provavelmente também não será a mesma porque estiveste sob stress para conseguir chegar ali, não é? Portanto, eu acho que é preciso rever um bocadinho nestas metodologias tradicionais da gestão de tempo, em que as pessoas encontram os slots certos. E voltando à tua pergunta do método, não concordo que devamos pedir às pessoas que encontrem slots específicos no seu dia para o fazer. Acho bem que o façam servir, mas não servirá para a maior parte das pessoas. Para a maior parte das pessoas o atalho será: hey, hello, é já, agora, neste momento, é agora que o miúdo quer contar a história. É agora que nós temos que suspender tudo o resto se isto for realmente uma prioridade. E se não for, nunca vai ser. Não é depois do jantar. Sim, tens que ser flexível. De certa forma, sim. Fazendo aqui uma transição para aquilo que nós queremos fazer, quer dizer, por exemplo, aqui no ambiente de trabalho, essa é outra coisa interessante que tu abordas no livro, não é? Uma coisa que eu achei interessante, porque acho que já todos passamos por isso, é quando tu tens uma determinada lista de tarefas, mais ou menos organizada, e há aquela coisa que tu sabes que é importante, está lá sempre, mas tu não te consegues fazer aquilo. Certo. Esse é um tema interessantíssimo, porque as pessoas às vezes dão o passo significativo e que eu acho muito recomendável de conseguir estruturar aquilo que têm para fazer
Essencialmente dividem em 4 ou 5 áreas e penduram lá os itens que estão pendentes em cada coisa. E este é um exercício fácil de fazer e que é talvez o primeiro passo para, por exemplo, substituir às vezes uma lista desorganizada que está no nosso e-mail, porque os e-mails acabam por ser a lista de tarefas dos preguiçosos. Eu digo na brincadeira, não é? Não dá trabalho nenhum, alguém está lá a escrever os itens e eles acumulam-se, mas não estão estruturados, não são as nossas prioridades, são as prioridades dos outros. Portanto, é uma má bússola respeitarmos como prioridades dos dias as prioridades dos outros. E diria que o primeiro exercício então é estruturar, e depois vão dar o segundo passo, que é agora tenho que fazer isto. Agora está aqui tão evidente que esta é mais importante e esta, pronto, não lhe pego. Passa-se o dia todo, não pego. Este fugir com o rabo à seringa é uma parte muito importante. E há várias explicações para nós chegarmos ao final de um dia e não termos feito uma coisa que claramente tínhamos identificado como prioritária. A principal razão é que nós temos medo daquilo. Portanto, essa é a razão número 1. E medo é o quê? É ou porque aquilo é altamente ineficiente, não tem valor acrescentado nenhum e estamos em external compliance. O que é external compliance? É quando eu estou a fazer aquilo porque é suposto fazer aquilo, mas eu não acredito que aquilo... Os típicos exemplos disto são os relatórios, não é? As pessoas não fazem relatórios, os relatórios não lhes servem para nada. E às vezes nem têm a percepção se eles são importantes ou não. Ou às vezes têm a percepção de que eles não são importantes, só estão a fazer aquilo para não levar na cabeça. Isso é muito importante. É a noção de isto é ineficiente, eu tenho tanta coisa para fazer que acrescenta valor ao cliente e vou estar aqui a fazer report de uma coisa que ninguém vai ler. Ou há alguma variação desta. Portanto, a percepção de utilidade da tarefa é um dos grandes travões. E ainda bem, porque nos evita fazer coisas que são desnecessárias. A segundo é a minha expectativa de autoeficácia. Que é isto, é quanto é que eu acredito que vou ser capaz de realizar aquilo com sucesso. Ou porque a tarefa tem bastante exposição, ou porque obriga a decisões graves, ou decisões com consequências, ou porque eu não sei fazer bem aquilo, não domino o tema, acho que vou falhar. Tudo que remete para eu, se fizer isto, estou a arriscar ficar mal na fotografia, eu estou a arriscar a minha própria noção de self e de identidade. Como desbloquear? É uma pergunta gira, não é? Claro. Porque assim, Gonçalo, ok, percebi, se calhar isso acontece, mas então o que é que eu faço? Bem, eu diria que um primeiro passo é perceber se há alguma decisão que está a obstruir a clarificação da ação. O que é que eu quero dizer com isto? As tarefas não nos chegam sob o formato de tarefa. As nossas linhas da ação, os nossos itens pendentes, não nos chegam trabalhados nesse aspecto. Eles chegam por via de o cliente reclamou que não sei o que mais. Assim, e então? Pronto, esta pergunta, e então? O que é para fazer? Quem é que vai fazer o quê? Que é uma pergunta que, na nossa cultura em particular, uma cultura mais latina, mais quente, está poucas vezes numa reunião, que é, o que é para fazer? Está aqui o tema, sim senhor, mas olha, qual é o pequeno pedaço da ação que vai mobilizar este tema para a frente? Se fosse a Suécia ou a Noruega, isto é mais ou menos um mindset um bocadinho mais estereotipado, ou na Alemanha, é mais, chama-se action oriented, mais orientado à ação. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tu consequente. É consequente, e não só consequente, é pede a tomada de decisão que vai clarificar a ação. Tu executares uma tarefa, ou decidires que tarefa há para executar, existe coisas diferentes da tua cabeça. Eu gosto de chamar isto o general e o robô. O general toma a decisão e gera o risco, e o robô executa. O robô é viciado na execução e está sempre a funcionar. Quer dizer que se ninguém te clarificar a ação nessa tarefa que está pendente, tu vais ter a ação disponível para fazer. Cliques no telemóvel, abrir novas mensagens, novo e-mail para aqui, nova mensagem para lá, pequeninas coisas evidentes, arrumar a secretária, e de repente ocupas o robô e não ocupas o robô nas tarefas que interessam. Porquê? Porque as tarefas que interessam não estão claras do ponto de vista do que há para fazer. Portanto, isto vem do tempo de David Allen, não é? Com a metodologia Getting Things Done, para quem gosta do tema conhece certamente, e que é, se eu não souber responder à pergunta what's the next action, qual é a próxima ação, eu dificilmente estou a perceber que o problema não tem nada a ver com gestão de tempo, não tem nada a ver com... tem a ver com eu não tive a coragem de tomar uma decisão. Como é que eu vou ponderar este quadro? Mas vai ser com prego, vai ser com uma bucha, vai ser com um autocolante. Se eu não decidir coisas à volta da tarefa, eu não posso pôr o robô a trabalhar nela porque o robô não toma decisões. Não tem instruções. Não tem instruções. Sim. E muitas vezes estás a fugir de tomar essa decisão, não é? Claro. E porquê? Isso é que é Sim, exatamente. É porque as decisões doem. Exatamente. As decisões doem por tudo que nós estamos a arriscar na decisão. A menos que a nossa relação com a decisão seja mais pacífica, emocionalmente mais pacífica.
quando nós encaramos a decisão como uma inevitabilidade da nossa vida e como quase uma consequência de existirmos e não levamos as decisões tão a sério... Não estão a afetar o ego, por claro, exemplo. tudo fica mais simples. Tudo fica mais simples. Esse é eu acho esse um ponto muito importante. E tu tens isso em coisas até mais corriqueiras, em certo sentido. Quer dizer, importantes, mas mais mundanas, como, por exemplo, pessoas que querem deixar de fumar e andam... Quer dizer, não é difícil. O tabaco é das poucas coisas que não têm defensores, não é? Não há ninguém a dizer não, Vassal, se já pensaste em começar a fumar, isso era capaz de ser bom. Ninguém diz isso, não é? Portanto, toda a gente, eu diria que quase toda a gente que fuma quer deixar de fumar. Se calhar certo. Não é toda a gente. Mas muitas pessoas. Tenho um amigo que dizia que fumar tinha sido a melhor coisa que lhe tinha acontecido na vida, porque eu estava a dizer isto com uma forma provocadora, porque ele dizia, eu antes de fumar era um bocado mau aluno, porque tinha, lá está, a dificuldade em concentrar-me, e isso tem a ver até com a questão do foco. Ele dizia, a partir do momento em que eu comecei a fumar na faculdade, comecei a fazer pausas de 5 minutos a cada hora, por exemplo, e que funcionava como um pêndulo, e de repente tornei muito mais eficiente, subi a média, e isso fez com que, no global, se eu não isolar aquele fator, esteja melhor do que estava antes. Dava a pôr uns cartazes na faculdade, queres ser bom aluno? Começa a fumar. Talvez não dê, mas para a maior parte das pessoas... Isso não é bom e, no entanto, há muitas pessoas que não se conseguem deixar de fumar, e todos nós, quer dizer, eu não fumo, mas tenho várias coisas, ou terei, e muitas delas, se calhar as piores, nem tenho noção disso, em que estou mais ou menos na mesma situação, coisas que queria fazer e não consigo. Claro. O deixar de fumar é extremamente denso, acho que podemos deixar para outra conversa, dá-nos aqui muito tempo, mas sim, acho muito importante a parte do deixar de fumar, que vejo pouco retratada, é que as pessoas têm um benefício incrível e que às vezes passa debaixo do radar em relação a fumar, que é conseguem aceder regularmente a intervalos de tranquilidade e de serenidade, de saberem que estão a fazer justamente o que é suposto estarem a fazer, que é aqueles 4 ou 5 minutos à volta daquele cigarro. Pronto, e eu não vejo isso muito referido quando as pessoas falam em deixar de fumar, por isso acho interessante que tenhas tocado no ponto-chave. E eu acho que o ponto-chave tem que ver com as pessoas não têm um substituto para conseguirem aceder a esse momento de serenidade. E isso era uma coisa que eu acho que devia estar na agenda das pessoas que estão preocupadas em sensibilizar a sociedade para deixar de fumar. Mas esse é outro tema. Mas é um ponto interessante. Mas em relação a muitas coisas que nós queremos fazer e não estamos a conseguir fazer, e eu convidava as pessoas a pensar sempre em vocês querem mesmo fazer isso? Porque às vezes não querem. É surpreendente, no mundo do coaching, que eu faço diariamente, é surpreendente o número de vezes que as pessoas acham que querem uma coisa e depois descobrem, afinal não quero isso. Por isso, quando nós pegamos na chibata e autofustigamos de que não estamos a fazer aquilo que era suposto estamos a fazer, assim, mas quem é que inventou o que era suposto? É um alívio tremendo quando as pessoas chegam à conclusão que metade dos seus sonhos não querem mesmo fazê-lo. Pois não, eu não queria de todo viver numa ilha deserta. Não, eu não queria de todo ter um barco de uma trabalheira, dá-se-me a variar, e depois é preciso lavá-lo, e depois é preciso pagar as taxas, e toda a gente tem um alívio enorme quando vende o barco, mas toda a gente sonha com o Ferrari. Mas eu pergunto-me, as pessoas têm mesmo ideia de se querem fazer as coisas? Levam a sério esta pergunta? Ou assumiram de barato que é suposto fazer aquela lista toda e já está? E estou a falar de sonhos, como posso estar a falar de tarefas do dia-a-dia. Muitas vezes esses sonhos são, aliás, têm muito a ver com a nossa cultura, não são bem coisas realistas, são umas coisas que se diz para o ar. Uma das que surge mais é, eu pergunto assim, ouça, o senhor quer mesmo arrumar a garagem? E é muito engraçado quando as pessoas dizem assim, estive a pensar nisso. Não, eu não quero arrumar uma garagem, eu não vou desperdiçar um domingo a arrumar uma garagem quando tenho tão pouco tempo. E eu, ótimo, há alguma outra coisa? Sim. Poses, das duas uma, ou fazes ou decides que não fazes. Ou decides que não fazes e estás bem com isso, não é? Claro. Porque senão não faz sentido. E falaste do ego, que é uma coisa estruturante nisto, que é quando eu quero arrumar a garagem, não propriamente porque preciso de lá meter coisas que não cabem, que seria a funcionalidade mais objetiva de ter a garagem, ou porque não consigo meter o carro, ou porque meto o carro e não abro a porta, ou porque há uma razão mais do foro do objeto, do foro do real, do foro do resultado, e as pessoas convertem inconscientemente isso numa noção identitária. O que é que isto quer dizer? Eu gostava de ser aquele tipo de pessoas que têm a garagem arrumada. Isto tem sumo. Porquê eu gostava? Não sei, sinto-me em cumprimento por não ter aquilo arrumado. Mas se tivesse arrumado não fazia nada com aquilo. Não fazia nada com aquilo, eu não tenho nada para fazer na garagem. Então é só para sentir que está em cumprimento. Porreiro, deixa-me contar-lhe uma coisa. Essa sensação não vem da garagem. Como assim?
bem, não vem da garagem, quer dizer, o senhor arrumaria a garagem, manter-se-ia com um sentimento de incumprimento porque não lava os dentes vezes suficientes, ou porque não tem o peso direito, ou porque acha que devia dar mais atenção aos filhos, ou porque não faz ginástica, ou porque a sua máquina que está por trás desse raciocínio a dizer I'm not good enough é um loop mental que é muito útil para nós fazermos coisas, e foi uma estratégia interessante, principalmente numa parte mais jovem da nossa evolução, mas é uma voz que não tem correlação com o real. Portanto, se ela debitar tarefas e tarefas e tarefas e tarefas, uma parte de nós vai saber que está a ser aldrabado pela própria voz e não vai pegar-lhes, porque, em boa verdade, eu acho que me vou sentir ótimo quando arrumar a garagem, mas vai ser mesmo só temporário, vai ser uma satisfação muito temporária. Portanto, aquilo nunca vai reverter num real valor. Eu só acho que vai. As pessoas têm que perceber que o que acham que é suposto fazerem pode ser uma aldrabice. Sim, o teu inconsciente é mais perto do que tu, nesse caso, não é? Absolutamente. Sim. Esse é um exemplo curioso, não é? Até porque hoje em dia nós, lá está, por estarmos cada vez mais ligados, temos acesso a muitas coisas que nos servem de modelo e é fácil cairmos nessa armadilha de sentirmos que queremos ser o tipo que tem a garagem arrumada, ou queríamos ser a pessoa que vai todos os fins de semana correr de manhã ou uma coisa qualquer de género, quando se calhar na verdade não quereríamos bem aquilo, ou então das duas uma, ou queremos e fazemos, ou então se não queremos, mais vale deixar a coisa cair, não é? E nesse aspecto, Zé Maria, eu acho que devemos olhar para o fenómeno das redes sociais com alguma atenção. Concordo, sim. Porque nós estamos a ver uma parte muito pequena da vida das pessoas e a criar uma imagem, muitas vezes, de insatisfação, mas é inocente. Eu, há 2 semanas ou 3, tive uma cena muito engraçada ali perto do Oceanário. Tinha ido lá com o meu filho e vi uma rapariga, não sei, jovem, nos seus 20, no máximo 30, a andar normalmente, com um ar cabisbaixo, normal, uma pessoa normalíssima. E de repente via parar, olhou assim para a paisagem, parou, tirou o casaco, tirou a mochila, pegou no telemóvel, fez um sorriso ultra luminoso, tirou uma selfie e depois voltou ao seu ar cabisbaixo, voltou a vestir o seu casaco e a mochila e voltou a andar como uma pessoa normal. Ora, que se eu estiver a seguir esta pessoa e ela fizer isto regularmente no seu dia, com que ideia é que eu fico da vida desta pessoa? Que é uma pessoa radiosa, luminante, está sempre a sorrir, e eu adoraria ser assim. E isto acontece regularmente neste fenómeno de nós temos pequenas televisões que não são de todo realistas, a alimentar uma ideia de que uma pessoa feliz e realizada é uma pessoa que está com um sorriso luminoso em todo lado. O que é realista está dessa forma, não é? As redes sociais, sobretudo o Instagram, têm muito esse perigo. Provavelmente terá que ver com termos que nos adaptar a isso, sobretudo para determinadas coisas e dependendo também da tua propensão a isso, mas está-te sempre a contrastar com modelos de pessoas que estão no extremo da distribuição e aquilo tende a ser sequer a mesma coisa irrealista da vida delas, ou estão num restaurante excelente. É que não são as pessoas que estão no extremo da distribuição, são os momentos que elas fotografam que estão no extremo da definição. A pessoa pode estar altamente deprimida e ainda assim conseguir momentos no extremo da distribuição que traduzem. Claro, eu acho, sabe, mas Gonçalo, por acaso acho que há as duas coisas. Esse é um extremo da distribuição que na verdade é uma observação falsa, não é? No sentido em que aquilo nem sequer é real. A observação é realista, é pouco representativa. Mas ela nem sequer estava feliz naquele momento como transparecia pela fotografia. Portanto, certo. Nesse sentido nem faz parte da distribuição, não é uma coisa irrealista. Mas também há um efeito de seleção do extremo da distribuição no sentido em que, imagina que tu és um tipo que gosta de ir ao ginásio e dá atenção à tua forma física. Se tu começas a seguir pessoas dos ginásios, vamos assumir que isto existe, há de existir mais ou menos no Instagram, por exemplo, as pessoas que tu vais ver, aquelas que lá estão, são as que estão em melhor forma, por exemplo. Claro, o teu ponto de referência estarás sempre está completamente enviesado, não é? Está completamente no extremo, não é? Não está no... Aquela coisa de tu medires o teu grau de satisfação pelo vizinho, pela casa do vizinho ou pelo carro do vizinho, nas redes sociais é ao contrário. O vizinho é qualquer pessoa, não é? Portanto, estás a ver o... Claro, estás a ver o melhor do mundo quase sempre. E eu acho que outra observação engraçada que tu disseste, que é se é falso ou não o momento da felicidade. Claro que hoje em dia a tecnologia está tão disponível que nós conseguimos captar momentos de pura felicidade, mas os momentos de pura felicidade não devem ser desperdiçados com uma fotografia. Se fossem mesmo de pura felicidade, não tinha fotografia, não é? Faz lembrar o Walter Mitty, o filme com não Sean conheço. Penn. Sean Penn é um fotógrafo e a essa altura vai fotografar uma das coisas raríssimas de leopardos, PTO, e no momento-chave ele não tira a fotografia
E o outro fica escandalizado, porque aquilo era tipo o topo do topo. Ele disse, não, há momentos que são demasiado sagrados para se estragarem com uma fotografia. Pronto, eu acho que essa mensagem é mesmo uma mensagem poderosa, porque eu pergunto-me se nós estaremos cientes de que esta vontade de captar para reviver está a degradar o momento presente. E eu não estou a dizer que sim ou que não, estou a dizer que estaremos cientes em fazer as contas, porque podemos querer reservar aqui ou ali, ser a pintar aqui na nossa vida, aqui ou ali, momentos que são tão simples e tão intensos, tão memoráveis, que não queremos parar para ir buscar o telefone e tirar a foto. Não queremos. Claro, com o futuro, rapidamente vais ter isto na retina e vais passar à frente. Quase que certeza não vais obstruir, não tens que selecionar. Mas agora estás a perder o foco, não é? Para voltar Mas estás a perder o foco. Para ir buscar, estás a perder o foco. Não é? Diz assim, eu estou aqui, altamente, contigo, porreiro, tipo, ei, não tirei uma fotografia. Não é? Este pensamento, não tirei uma fotografia, é antagónico ao pensamento do agora. O pensamento de agora é um pensamento de plenitude, é um pensamento de neste momento, é um pensamento de total disponibilidade sensorial e total liberdade para que os teus recursos mentais absorvam tudo que há para absorver. É de observação, não é de juízo crítico, nem é de planeamento, nem é de previsão, nem é de cálculo, nem é de capacidade de construir, nem é capacidade de prever. E a fotografia é. Portanto, há aqui um paradoxo quando eu vejo fotografias de pessoas muito felizes. Há aqui que eu penso assim, do ponto de vista técnico, em termos de neurociência, há aqui uma coisa que as duas coisas são mais ou menos mutuamente exclusivas. Um bocadinho. Sim. Um bocadinho. Eu, por acaso, não... Eu não estou a dizer para as pessoas não tirarem fotografias, claro, não é? Eu não gosto muito de tirar fotografias em viagens, mais ou menos por causa disso. O momento-chave é quando, consensual. A semana passada o meu filho fez anos, é quando eu, em vez de ter as pessoas a bater palmas, quando se diz uma salva de palmas, tem toda a gente com o telemóvel a tirar uma fotografia e quase não salva de palmas. Tem que se inventar um programa, uma aplicação da câmara que tenha palmas incorporadas para resolver esse problema. É isso. Não é? Olha, voltando àquilo que estávamos a falar há um bocadinho, dos objetivos. Até se calhar repescando o exemplo do tipo que quer arrumar a garagem, mas admitindo agora que ele quer de facto arrumar a garagem. O que é que queres dizer com isso? Ou seja, admitindo que há uma funcionalidade. E que aquilo de facto o preenche, não é? Que aquilo não é uma coisa que ele não quer fazer realmente, mas que aquilo é de facto um objetivo dele e que o preenche. Ou seja, então vamos supor que ele tem que meter o carro na garagem e não está a conseguir, e por isso, ou comprou uma bicicleta nova, tem que a pôr e não está a conseguir porque não tem a garagem arrumada. Tens que lhe dar um objeto. Ok, estou-te a perceber, sim. Porque se for, tem que ter uma causa. Se for pelo lado da realização, a realização não funciona assim. Esse não servia. Sim. Mas se fosse pelo lado da realização, da objetividade, e não pelo lado da realização, não pelo lado identitário, mas pelo lado funcional. Mas o lado identitário, o lado identitário também não é irrelevante, não é? Não é irrelevante, é só não é preenchido pela tua realização circunstancial. Ok, então mas eu vou-te explicar onde é que eu queria chegar e se calhar um exemplo melhor para isso. Mas imagina aquele que eu tinha comprado da bicicleta e queria mesmo arrumar a garagem para meter lá. Porque precisava de espaço para a bicicleta. Precisava de espaço. Ok. Estou a pensar se isso é um exemplo demasiado corriqueiro para aquilo que eu queria falar, porque um aspecto que tu falas no livro, e que eu sou um bocadinho cético e portanto gostava que me persuadisses, é aquela questão de tu teres um objetivo e já não sei como é que tu defines, mas é visualizar o objetivo. Ou, no fundo, imaginar-te lá. Como é que isso funciona exatamente? Porque isso parece aquele livro do segredo, não é? Portanto, como é que isso funciona? Exatamente. Como é que isso funciona exatamente e o que é que isso faz no nosso cérebro para ser benéfico? E acho que as pessoas conseguem perceber isto de uma forma... não te vou dar aqui uma aula de neurociência cognitiva, mas vamos só apontar 2 ou 3 aspectos importantes que configuram a nossa mente da ação. Eu diria que nós somos mobilizados por 2 pontos fundamentais. Um é a percepção de valor. Eu quero arrumar a garagem porque eu tenho um benefício como tal. E vamos até supor que pode ser o benefício da realização, porque eu não me apercebi que eu não me ia sentir realizado, achava que sim, e como tal, fui por aí. Ou porque eu tenho um objetivo funcional de pôr lá a bicicleta e não cabe. Esta percepção de valor tem a ver com a noção de economia comportamental. Se tu movimentas-te para situações que são melhores no teu esquema de valoração. Até podes estar a ter um esquema de valoração enviesado, mas isso é outra história. Mas alguns da tua cabeça dizem assim, aquela situação vale pontos, eu quero atingi-la. Tá? Isso dá-te a motivação, dá-te o combustível, dá-te o drive, dá-te a vontade de o fazer. A segunda parte que te mobiliza é uma noção de, ok, mas como é que é essa noção de meta? Onde é que ela é? Estás aí daqui para o Algarve e diz assim, porquê queres ir para o Algarve? Porque vou lá, vamos passar férias, ok, está bem. Olha, e como é que é chegar lá? Chegar lá é no momento em que eu tiver estacionado o carro e tiver a tirar as malas para o apartamento e tiver a pensar, que quentinho que está aqui mais, porreiro, vou dar-me bem. A imagem de tu chegares lá é diferente
da percepção de valor de tu ires para lá. Okay? E muitas vezes em liderança os líderes falham isto, porque acham que a noção de objetivo não veem a decomposição do objetivo em imagem e valor. Às vezes apontam só para o valor. O valor é mais cognitivo e a imagem é mais emocional? Não. Valor é mais emocional, valorativo. Imagem é mais visual. Imagem é a criação imagética de um filme que tu consegues observar, ver, quase medir e dizer assim, é isto que tu queres. Okay? Não é porque é que tu queres. É que consegues ver a garagem arrumada. Pronto, conseguires ver a garagem arrumada permite-te calcular os passos para chegar até lá. Enquanto que tu sabes porque é que é importante arrumar a garagem, não te permite calcular ação nenhuma. Permite só ter vontade de chegar a um sítio que tu ainda não definiste qual é. Não sei se estás a ver a diferença. Sim. Isto no princípio é subtil, mas do ponto de vista como mapeia aquilo que me funciona na nossa cabeça, dominar isto é dominar a mobilização, ou individual ou grupal. É dizer assim, eu não só quero ter claro o benefício de ir para lá, como eu quero saber o que é o lá. E, portanto, visualizar o lá, e o segredo, e todas as metodologias de PNL, são à volta do não, tens de visualizar já. Às vezes até um ponto em que ficam sem o substrato do porquê que queres chegar lá. Ai não, maratona, eu quero é visualizar-me a cortar a meta, eu quero é visualizar-me a fazer este treino, eu quero visualizar-me a fazer 3 vezes por... E há uma febre de sucesso que me parece até um pouco... Bem, espero que seja uma moda passageira, porque parece-me superficial e pouco relacionada com esta ideia de valor. Portanto, eu estou a dividir imagem e valor. Valor é porque é que tu vais, imagem é o que é a garagem arrumada. Se tu não tiveres uma ideia sobre o que é a garagem arrumada, dificilmente vais conseguir coordenar a ação para arrumar. Mas seguramente, se quiseres desbloquear ou arrumar a garagem, fazer um primeiro passo para arrumar esse era outro ponto é uma coisa gira. As microações. As microações são truques muito fáceis para se experimentar. Eu, por exemplo, nesse de arrumar a garagem, levando aqui o exemplo à exaustão ou para lá dela, não, mas é bom. Arrumar a garagem, convido sempre as pessoas a dizer assim, é que eu tenho muitos executivos e muitas executivas que têm realmente a garagem desarrumada e por isso é que este exemplo me surge muito e eles acham que vão ser melhores pessoas ao arrumá-lo. Se pegares em 3 sacos daqueles plásticos grandes, daqueles do lixo, e lhes torceres o pescoço para eles ficarem assim com uma bocarra bem aberta e pousares na garagem e vieste embora, essa é uma microação que faz milagres. Primeiro porque se tu tiveres esses 3 sacos bem abertos no meio da tua garagem, é quase inevitável que pelo menos uma coisinha vá para o lixo. E vá para o lixo bem reciclado, atenção. E nesse momento o que acontece é que o teu robô esfrega as mãos e diz cenas para fazer. Mas cenas para fazer não é cenas para decidir. Okay? Cenas para fazer é, o senhor só tem uma coisa para fazer, tem uma meta perfeitamente clara e que é pôr lá os 3 sacos, só isso, concentre-se, é para isso que me está a pagar, vai fazer isto. Okay? Quando ele vem na próxima sessão, pequenino, não custa nada, não é? Vai dizer assim, ainda bem, nem sabe, eu primeiro achei que ridículo o seu exercício, porque eu queria arrumar a garagem, não queria pôr 3 sacos lá. Claro. Mas pronto, enfim, já que lhe estou a pagar, faço o que diz, então foi isso que eu fiz. E sabe o que é que me aconteceu? De repente comecei a ver que havia muitas coisas para estar fora, tirei o lixo e de repente comecei a eu tenho a garagem arrumada. Pronto, e este fenómeno nem sempre vai resultar assim desta forma, atenção. Preview of Coming Attractions é que as microações desbloqueiam a ação. Desbloquear a ação, às vezes é, eu não estou a ir ao ginásio, mas vou só pôr as sapatilhas. E eu, não sei se vou ao ginásio, mas vou só ter o saco do ginásio na mala do carro e vou só estacionar à porta do ginásio e depois vim-me embora, mas não vou ao ginásio. Exato. Este tipo de aldrabices. Ou vou só correr, mas vou só correr 1 minuto. Se for preciso, vou só tirar ao fundo da rua e volto e mudo roupa outra vez, nem preciso tomar banho. Quando as pessoas não têm tempo para ir ao ginásio e digo assim, ok, então se o ginásio só demorasse 10 minutos, dava? Se demorasse só 10 minutos, dava. Isso eu tinha tempo para isso. Então, ok, então vai fazer assim. Vai estacionar no ginásio, vai lá dentro, veste a roupa do ginásio, tira a roupa do ginásio, vem embora, não faz nenhum exercício e depois conversamos para ver o que é que deu. Está bem? Pronto, isto desmonta muitas vezes a noção de que as pessoas têm de que não tem a ver com tempo, tem a ver com todo o filme que as pessoas fazem sobre vão ser capazes de perder peso, não vão, não sei. É muito mais. As pessoas vivem num mundo mental sem se aperceberem disso, não vivem num mundo real. Sim. E eu imagino que isso funcione sobretudo bem com... Lá está, para desbloquear tarefas que são chatas de alguma forma. Um amigo meu uma vez foi engraçado até ver isso no teu livro, porque ele não há muito tempo falava-me disso a propósito do exemplo ultra-corriqueiro que era usar fio dentário quando estava a lavar os dentes. E ele dizia, é um bocado seca, não é? Tu tens mesmo de te disciplinar, porque é de certa forma mais trabalhoso do que escovar os dentes, demora um bocado mais de tempo, não é? É mais uma Às vezes é doloroso. Às vezes é um bocado, e ele dizia, o que eu faço é passar num dente
E depois a partir daí não vais parar, não é? Claro. Não vais tirar o fio e mandar fora. Depois continuas, não é? Já que passaste, não continuas, não é? E é um bocadinho o exemplo da corrida do ginásio, não é? Se tu estiveres na dúvida entre correr ou não e fores correr 1 minuto, pá, depois não vais voltar para casa. É o célebre provérbio chinês de todas as grandes viagens começam por um passo. Exato. Não conhecia esse por acaso. Esse é bem visto. E pegando aqui noutras técnicas que tu falas para desbloquear a ação, nós já falámos de perceber o valor da ação, de visualizar esta questão das microações. Tu também falas, por exemplo, isto é válido para objetivos maiores, em estabelecer metas intermédias e partir impostas, não é? Tu tens lá, imagina, tens que escrever um relatório e vamos supor que tens que o fazer de raiz, não é simplesmente atualizar um relatório já existente, tens que o fazer. Ou quem diz isto, tens que escrever um ensaio, ou um texto, uma apresentação para a administração. E aquilo parece uma coisa gigante e inalcançável, e é fácil nós irmos procrastinando e adiando isso porque aquilo é tão grande, não é? E um dos truques ou um dos métodos é justamente partir aquilo aos bocados. Claro. E um método que motiva muitas pessoas. Um bom gestor de projeto conhece muito bem isto, um bom líder conhece muito bem essa técnica. Porquê? Porque às vezes tu estás... Eu falo muito na liderança porque nós também nos autolideramos, mas na liderança é muito visível isto. Muitas vezes o líder vê mais longe e consegue ver para muito longe, mas as pessoas que estão a liderar estão a ver para onde? E está o líder à frente do barco, é para ali, a 100 milhas, consigo ver ali um ilhéu, e a pessoa que está no resto do barco assim, capitão, não se vê nada, daqui de baixo é uma nevoeirada que não se vê nada. E rapidamente o líder passa para micromanagement, para, ok, então põe um remo para ali, um remo para lá, assim, não, você está a falhar a questão. Eles não vêm tão longe, mas se lhes apresentasse uma ilhazinha um bocadinho mais perto, eles saberiam ir até lá. Exato. E portanto nós queremos... Parecia alcançável, não é? Parecia alcançável. Nós queremos dar ao nosso cérebro uma perspectiva de vitória. As maratonas, eu gosto muito do exercício, porque as pessoas que melhor se dão com isso percebem que é um jogo mental mais do que físico. Sim. Maratona é um bom exemplo, sim. Há aquele livro até um autor japonês muito conhecido tem um livro sobre isso. Certo. E eu gosto de ir para o final da maratona, aí para o quilómetro 36, 37, e levar uma tabuleta que diz assim: já só falta um pequeno treino. Toda a gente sabe que 5 km é um pequeno treino, 6 km para quem treina maratona é um pequeno treino. Ou seja, toda a gente sabe que ir fazer um pequeno treino e de repente gosto de apreciar a cara das pessoas a dizer assim: um pequeno treino, bem, mas agora é um pequeno treino difícil, não sei o quê, e comentam, mas visualizam que só faltam 5 km. 5 km, eles estão fartas de saber o que é, conseguem visualizar. Senão eles estão na cabeça, estão a pensar assim: chega aos 42, não chega aos 42, e aquela noção de meta global que não passaram por ela antes, muitas pessoas estão a fazer pela primeira vez ou estão a fazer pela segunda ou terceira, ainda é uma meta muito pouco visualizável. Se tu lhes disseres: malda, falta um treininho de 5 km, como é que é? Fazemos isto ou não? O pessoal diz: se treinos 5 km já faço eu às carradas, e de repente tens essa unidade. Portanto, a unidade de medida que tu usas para trabalhar a tua mente, para conseguir dar-lhe uma perspectiva de sucesso, é parte intrínseca de conseguires converter esse elefante às postas. Mais no sentido de brincares com a cabeça e brincares com a capacidade dela projetar uma imagem que é uma imagem credível. Sim. Não é uma imagem... Até porque tu falas, uma coisa que tu falas que eu achei interessante é a questão de alterar percepções versus utilizar a força bruta da disciplina. Certo. E o exemplo que estás a dar é o exemplo que tu alteraste a percepção da pessoa, né? Até utilizando um truque, no sentido em que obviamente correr 5 km fresco ou correr 5 mil km completamente exausto não é a mesma coisa, mas para todos os efeitos tu estás com essa desonestidade inócua, não é? Estás-lhe a dizer, ou benéfica até, estás-lhe a usar um truque de percepção em que a pessoa de repente pensa: mas são só 5, isto é só uma corridinha até ao fim. O que tu chamas a atenção, que eu achei interessante, é que isso é muito mais eficaz e eu diria até muito mais sustentável do que usar a força bruta é a expressão minha, mas usar a força bruta da disciplina. Ou seja, tu usares a tua disciplina, que é um recurso que nós temos, mas que é limitado e que oscila, ou seja, não é constante. Há dias em que estamos mais disciplinados, outros menos. É muito difícil para tu atingires o objetivo. Por exemplo, a história do deixar de fumar. Todos nós conhecemos casos de pessoas que tentaram deixar de fumar apenas com disciplina. Conseguem um dia, 2 dias, 3 dias. É insustentável. Sexta-feira vão beber um copo. Já foi. Insustentável. Esse exercício é insustentável. Portanto, eu diria assim: a disciplina é como se tu tivesses um reservatório auxiliar de gasolina no teu carro. Okay? E tu tens o teu depósito normal, que é a vontade de fazer as coisas, e depois, de vez em quando, ficas sem vontade de fazer as coisas e fazes esse reservatório e, pum, metes desse depósito auxiliar. A disciplina funciona assim. Mas se tu carregas outra vez esse reservatório auxiliar, se aquilo para o qual tu usaste disciplina te retornar em gozo, te retornar em objetivo, te retornar em valor,
Se as pessoas desbaratarem a disciplina, elas vão torrar esse depósito e depois já não têm esse depósito. Por isso, usar a disciplina como base de combustível é falhar a noção de que é limitada. E para perceberes como é que mexer a percepção mexe nas pessoas conseguirem realizar coisas, nós temos... Eu uso muitas vezes este exemplo. Imagina que tu vais para o trabalho diariamente num determinado trajeto e eu mostro-te que se fores por uma via-linha especial que passa por ali, uma coisa que tu não conheces, poupas 2 semáforos. 2 semáforos não é muito, mas são 2 minutos. 2 minutos todos os dias já pode ser alguma coisa significativa. Claro. Quanta disciplina precisarias ter para usar o atalho regularmente? Ai não, tenho que treinar pelo menos 3 semanas. Não é verdade. Eu, no primeiro dia que experimentasses e aquele que passo tempo, eu nunca mais vou à volta. Só se tivesses distraído ao telefone, é que estava meio automatizado, mas... Ora, se as pessoas estiverem a tentar fazer uma alteração comportamental sem visualizar o benefício ou sem fazer uma apreciação quase óbvia do benefício, vão ter pouca sustentabilidade na adoção do hábito. E há muitos métodos à volta disto, mas eu não vejo nenhuma razão para nós usarmos a disciplina como principal motor da nossa vida. E o meu editor, quando eu fiz o subtítulo do livro, porque o meu livro chama-se Ainda Não Tive Tempo, mas depois o subtítulo diz assim: 7 passos para ser mais produtivo com menos disciplina. E o meu editor falou assim: Gonçalo, nós depois vemos isto, não sei se as pessoas essencialmente querem comprar um livro de gestão de tempo para se disciplinarem, as pessoas acham que é a Shibata, a próxima Shibata que vão usar para andar para a frente, por isso... Eu também pensei nisso, também achei o título nós não temos de desafiar o mercado nesse... E assim, eu por acaso discordo completamente e acho que era importante nós resolvermos já isto, porque eu acho que as pessoas estão a pegar mal no assunto. As pessoas estão a pegar no assunto no lado do vamos disciplinar-nos a fazer listas de tarefas, e isso está completamente errado. Pessoas que apreciaram o benefício de manter uma revisão semanal de estruturação de atividades e a clareza de perspectiva que isso traz e a serenidade que isso traz perante um possível caos e pirueta que as semanas dão, são pessoas que não precisam de grande disciplina para manterem essa revisão semanal, porque sabem que dali sai a vivência que eles querem, dali sai o conseguir navegar uma velocidade incrível de estímulos, uma velocidade incrível de exigências, uma quantidade enorme de solicitações de uma forma tranquila, calma e otimizadora de resultados. Eu não preciso de grande disciplina para montar isto. Isto é só uma evidência. Preciso de disciplina para dar o impulso inicial, isso, mas depois, pode ser. Mas depois tem que ser autocomprovado e o benefício tem que ser evidente. E por isso é que, por exemplo, qualquer nutricionista, por exemplo, que aconselho sobretudo em dietas, como é o caso, acho eu, de pai de 90% dos nutricionistas, sabe que a dieta que funciona com um cliente qualquer é insustentável. Eu quero dizer, para a dieta funcionar com um determinado cliente ou com uma determinada pessoa, essa dieta não pode implicar que essa pessoa esteja sempre em esforço, porque senão não vai conseguir fazer uma semana e depois regride, não é? Aquilo de alguma forma precisa da disciplina inicial, mas depois tem que se conseguir enquadrar numa espécie de velocidade cruzeiro, não é? E visitar que há uma densidade emocional profunda à volta de coisas. Quando fazemos, por exemplo, os nossos processos mais complexos, tendem a ser os processos de coaching para emagrecimento, que são muito densos. E são muito densos porque não tem a ver com o que as pessoas comem, tem a ver com a relação emocional que têm com a comida, claro. Tem a ver com déficits afetivos, tem a ver com significados que estão a atribuir, e quase invariavelmente as pessoas surpreendem-se quando, chegado o momento de sucederem e quando conseguem fazê-lo, dizerem assim: bolas, eu nunca imaginei, eu até estou meio assustada, porque eu não me está a custar nada. E eu sempre que eu consegui emagrecer 5 quilos ou 10 e depois os ganhei, foi à custa de uma força de vontade enorme. Uhum. E agora estou assustada porque eu não estou a fazer nada ativamente por isto e tenho medo, e por isso não está no meu controle. É meio assustador porque de repente está a acontecer, mas não sei porquê. Sim. De repente, mas não me está a custar nada, até me está meio a assustar, porque não sei quando é que vou descarrilar. Assim, se calhar não vai descarrilar, se calhar viu qualquer coisa que nunca mais pode desver. Sim, e nós temos um bocadinho essa heurística, não é? De que o esforço, de que uma coisa eficaz tem que requerer esforço, não é? Portanto, achamos que é preciso isso. Gonçalo, estamos para terminar, queria só fazer umas perguntas rápidas antes de passarmos ao livro, mais concretas. Ou seja, em relação, nós já falámos aqui de uma série de coisas, mas há aspectos concretos, quase truques que a pessoa pode implementar, acho eu, diariamente, que era uma maneira gira de terminarmos isto. Vou começar por que é uma dúvida que eu tenho e tu me saberás responder, e depois se quiseres dar mais alguns, está à vontade. Isso é muito simples. E eu já vi recomendações mais ou menos antagónicas em relação a isto. Tens duas abordagens em relação ao e-mail, por exemplo. Tens uma abordagem que é:
tu recebes e-mails, vamos supor que implementas uma metodologia lá está de semáforos, como tu dizias, e portanto só vês o e-mail de hora a hora, desativas os alertas ou vês o e-mail de hora a hora. Há uma metodologia em que tu passas por aqueles e-mails, vais mais ou menos organizando os e-mails e por prioridade ou com base até noutros critérios e depois tratas deles mais tarde. Não é? No fundo tens uma fase de processamento e uma fase de ação, se quiseres. E depois tens outro método, quer dizer, não é bem outro método, mas é se calhar um twist sobre este, que eu também já vi defender, que é aquelas pessoas que dizem, se tiveres um e-mail, se vês um e-mail cuja resposta demora menos de 5 minutos, responde logo. E despacha logo esse e-mail. Qual é a tua visão em relação a isto? Despachas logo o e-mail ou despachar logo o e-mail implica estar sempre a canalizar a tua atenção para coisas novas e mesmo demorando 5 minutos, na prática, aquilo depois fica-te na... Uma pergunta muito gira e eu diria, se tu tiveres cadenciado a apreciação dos estímulos, portanto, salvaguardando o foco e só estás a ver de hora a hora, tu quando vires e ele demorar menos de 2 minutos, podes responder logo, parece uma boa prática. Porque se não estás a responder logo, provavelmente está ali qualquer coisa que estás a fugir com a rabasserinha ou... Mas outra coisa importante é, por um lado, nunca abdicar da cadência, do tal ritmo de trabalho de só visitar de X em X sem os avisos ligados, sem os alertas ligados. Essa é a dica. Continua a ter mais sucesso de todas as dicas que eu dou. E pá, desliguei os avisos do e-mail, a minha vida mudou. E eu acho surpreendente, porque acho que por esta altura, já digo isto há 10 anos, por esta altura as pessoas provavelmente já deveriam ter todas percebido que ter os avisos de e-mail ligados é, pronto, mas isso é bom, muito mau, continuas a ter trabalho. Mas olha, continua a ter trabalho, é verdade. Mas se essa estiver assegurada, a tua pergunta mantém-se, que é, pronto, Gonçalo, essa assegurei, mas estou a passar pelos e-mails todos. O que é que eu faço agora? Agora tenho estes 15 acumulados, o que é que eu faço agora? Pronto, atenção que nós não queremos organizar os e-mails, nós queremos organizar a ação que os e-mails contêm. Esta frase que eu disse é muito importante. Eu vejo as pessoas atrapalhadas a organizar comunicação e eu quero que as pessoas traduzam comunicação em ação e organizem a ação. Muitas das vezes, a maior parte daquilo é só informação. Não está claro quem é o dono, quem é que vai fazer o quê. E esse é o exercício que eu convido as pessoas a fazer, é descortinar o que é para fazer. Se o que é para fazer demorar menos de 2 minutos, mais vale fazer logo, e o David Allen recomenda os 2 minutos, e eu também sou apologeta dos 2 minutos, os 5 mas... parece-me um bocadinho muito. E porquê os 2 minutos? Porque para menos de 2 minutos vais perder mais tempo a pôr mais coisas no sistema e depois organizá-las no sistema para depois definir prioridades e tal, quando aquilo podia ter desaparecido logo do teu radar. A métrica é, vai dar-te mais trabalho arrumar e rearrumar e avolumar a tua lista do que desaparecer logo com ele. Portanto, esta aqui seria a minha resposta. É, se demorar menos de 2 minutos, fazer logo, mas nunca abdicar do ritmo. Boa. Tens mais truques? Olha, Queres deixar? Eu diria, vá lá, assim intuitivamente, repescando, eu nunca tenho essa resposta preparada. Eu acho que hoje em dia já quase que devia ter, fazem-me muitas vezes, mas eu gosto de pensar e de refletir no momento, porque também acho que vou utilizando na minha cabeça o que é que tem tocado mais as pessoas. Portanto, essa dos avisos é de caras. É olhar para os estímulos tecnológicos e ver se vocês querem mesmo tantos bips, tantos alertas, tantos pop-ups. Portanto, desligar as notificações. Hoje em dia o iPhone já nos dá uma boa ajuda nisto. Os iPhones, todos os smartphones, os Samsungs e por aí fora, dão-nos umas boas dicas a dizer, pá, vocês podem ter maior controle sobre a vossa vida. Vocês podem ter maior controle sobre aquilo que está a mandar em vocês. E se não repararem, se não tiverem a humildade de reparar que vocês seguem os bips, não vão fazer isto que eu estou a dizer, mas se forem humildes e dizer, nós somos uma máquina mental e essa máquina mental é estimulada e reage automaticamente, então eu digo assim, espera aí, se reage automaticamente eu quero condicionar os estímulos que a fazem disparar. E então vou desligar as notificações e vou... Nos primeiros tempos dá um certo susto porque quando vamos lá ver temos muitos acumulados. E, ai meu Deus, quando estava atento. Mas isso não é verdade. Depois isso desaparece rápido porque nós não queremos ser responsivos, queremos ser produtivos. A menos que a nossa função seja eminentemente responsiva. Claro. Se eu for uma secretária e tiver meia hora sem ver os e-mails do meu chefe, isso é capaz de correr mal. Se tiver nos bombeiros, igual. Sim. Mas se eu precisar no meu trabalho de me concentrar em coisas de alto valor acrescentado, que exigem decisões e profundidade de raciocínio, então eu sei que semáforos é o meu amigo. A segunda questão é aquela de nós não queremos gerir comunicação, queremos gerir ação. Portanto, esforcem-se por clarificar quem é o dono disto, quem é que tem que tomar decisões, quem é que vai fazer o quê, em tudo que contactam que se configura como candidato à vossa ação. A terceira tem a ver com, se nós queremos clarificar prioridades e ganhar robustez em cadenciar o ritmo de trabalho, em conseguirmos realmente respeitar estes semáforos e sentir-nos bem e em cumprimento e trazer uma sensação de realização no final do dia, nós temos que responder uma pergunta que tem várias aplicações, que é, para que serve? Para que eu sirvo?
Para que é que serve este e-mail? Para que é que serve esta reunião? Para que é que serve este relatório? Para que é que serve esta proposta? Para que é que serve esta comunicação? Para que é que serve? E para que é que eu sirvo? E as pessoas têm um contexto, normalmente têm um contexto corporativo, e a pergunta para que é que eu sirvo é uma pergunta que está altamente descurada. As pessoas não sabem para que é que servem e, como tal, com muita dificuldade, conseguem ter a solidez de fazer esperar outras pessoas. E uma pessoa que esteja sólida, a saber o que tem que fazer e focada, quando recebe aquele telefonema passado 5 minutos, olha, recebeste o meu e-mail? Responde com serenidade, não, estava a ser produtiva, e tu? E esta solidez, esta tranquilidade é que vai permitir as pessoas navegarem num dia-a-dia que hoje em dia é desafiante, quando cheio de estímulos. Tens a questão dos estímulos de origem, digamos assim, muitas vezes até pessoal, do grupos do WhatsApp e coisas do género, mas mesmo no lado... O WhatsApp já não é bem pessoal. Diz? O WhatsApp já não é bem pessoal. Mas pronto, digamos que maioritariamente... lúdicas. Sim, ou não necessariamente lúdico, mas que tem que ver até com o outro lado da tua vida. Mas, e se calhar eu até posso estender isto para incluir aqui o e-mail. No fundo, a distinção que eu quero fazer não é tanto entre pessoal profissional, é no sentido de, para além da questão dos estímulos, tu tens o facto de, em organizações grandes, haver uma incerteza em relação, lá está, qual é o objetivo, qual é o teu papel, o que é que se pretende realmente, qual é o objetivo daquilo que te pediram é realmente importante, qual é exatamente o prazo, ou seja, o prazo que lá está é um prazo para cumprir. Qual é o compromisso? Exatamente, aquilo vai servir para quê? A pessoa que pediu, que pode até estar relativamente distante, ou seja, o originador daquilo quer exatamente o quê, quer aquilo que ali está, ou quererá eventualmente uma coisa diferente, e tudo isso tem um impacto grande em termos da tua motivação, claro. E portanto tem um impacto grande em termos daquilo que tu... Toda a gente quer fazer um bom trabalho, e se não souber o que é um bom trabalho, não souber quais são as minhas bolas, quais são as tuas, se eu não souber, vai ser difícil. E este era um tema que nos dava outro podcast, certamente, mas deixava só aqui uma mensagem que é: boa. Se as pessoas tiverem um mindset de clarificação, de ownership, de responsabilidade, quem é o dono do assunto não tem que fazer tudo, é o sentinela do assunto, a comunicação pode ser muito menos inclusiva e, como tal, ajuda mais a que cada indivíduo, no seu local de trabalho, se consiga focar naquilo que vai mover realmente os assuntos para a frente, sem estarmos todos atentos a tudo, que às vezes faz-me lembrar quando nós éramos miúdos e jogávamos futebol e o nosso posicionamento no campo era simples, né? Quando estava a bola estava toda a gente, e se alguém perdesse a bola, então o que aconteceu? Dizia-se, a bola perdeu-se, vocês estavam todos em CC. Essa analogia do futebol é boa. Boa maneira de terminar. Até sobretudo por causa desta questão do casamento entre eficácia, a falta de melhor palavra, e satisfação. Não sei, que no fundo é como nós começámos. Ou seja, tu seres eficaz não é simplesmente... ou eficiente, que no fundo são dois lados da mesma moeda, não é simplesmente estares a ser mais produtivo por ser mais produtivo, e se estiver alinhado com os teus objetivos vai-te fazer ser mais satisfeito. E depois, se alinhares esse teu contributo com a missão da organização. Sim. Saber que ou com a tua própria, não é? Se estás a ter uma utilidade num bem maior social, que claro. É hoje em dia, para os millennials, é isso fundamental. As empresas que estejam a falhar esse caráter de para que é que isto tudo serve, que é outra versão da mesma pergunta, para que é que serve, falham esta relação afetiva. Sim. Lá está, porque as pessoas, como falávamos no início, são mais críticas em relação muito mais exigentes no seu enquadramento. Exatamente, global. O que cria dificuldades, mas é melhor. Bom, para terminar, Gonçalo, o livro, o que é que nos traz? Portanto, eu cada vez mais considero neste momento que as pessoas deveriam visitar a temática de que a sua realização não vem das suas circunstâncias, vem de um determinado estado mental, e que nós vivemos a experiência dos nossos pensamentos e não vivemos a experiência das nossas circunstâncias. E um autor que tenho trabalhado perto e é meu mentor, e já trabalhei com ele nos Estados Unidos durante bastante tempo, é o Michael Neill. Digamos que é o autor que mais facilmente traduz isto numa linguagem super fácil, num livro super engraçado que se chama The Inside Out Revolution, e que em português se chama... A Revolução de Dentro para Fora, não é? É isso. Michael Neill, Uma Revolução Pessoal de Dentro para Fora. É assim, o título em português é capaz de não estar muito bem conseguido, mas vá lá, é o The Inside Out Revolution. Claro. Boa. Eu ponho nas referências, como sempre. Recomendo bastante. Boa, está bem. Ótimo. Gonçalo, obrigado por teres vindo. Zé Maria, obrigado pelo convite. Gostaram deste episódio? Que parte da conversa vos ficou mais no ouvido? Se puderem, partilhem comigo essa impressão por e-mail para o 45graus@gmx.com, para que eu possa selecionar esse excerto para o 45 Graus Express, o podcast onde publico versões reduzidas destas conversas. Obrigado. O 45 Graus é um projeto tornado possível em grande medida pela comunidade de mecenas que o apoia.
mecenas como Gustavo Pimenta, Eduardo Correia de Matos, João Baltazar, Salvador Cunha, Duarte Dória, Tiago Leite, Joana Faria Alves, João Manzarra, Mafalda Lopes da Costa, entre outros cujos nomes encontram na descrição deste episódio. Até à próxima.